vamos começar o nosso culto ao nosso Deus. Você que está aí na sua casa, acompanhando conosco através da live, você sabe que nós estamos num período cumprindo um decreto municipal, em que nós devemos fazer os cultos somente na modalidade online. Que saudade que dá de todo mundo, né? Estar aqui com a igreja cheia, todos louvando conosco, levantando as mãos, as vozes em adoração ao nosso Deus. Mas o Senhor está na sua casa, está aqui, Ele está em todo lugar. Então você vai levantar a sua voz conosco, aí através da sua casa mesmo, você vai se levantar desse sofá, dessa cadeira, e você vai louvar o Senhor conosco. Amém? E você quer saber por quê? Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas 4:8. É uma passagem muito conhecida, a tentação de Jesus no deserto. E aqui diz o seguinte, a palavra do Senhor, Lucas 4:8. Mas Jesus lhes respondeu, ele estava falando isso para o diabo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ao Senhor nosso Deus nós adoraremos e somente a Ele nós daremos o nosso culto. Somente a Ele nós entregaremos a nossa casa. Somente a Ele nós entregaremos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Então eu queria te convidar para realmente, querido, se for possível para você, se levante do seu sofá, da sua cadeira, e nós vamos adorar o nosso Deus, ainda que nós não estejamos juntos fisicamente. Somente ao nosso Deus nós prestaremos culto. Não existe nada que seja digno de receber o seu louvor, a sua rendição, a sua adoração. Senhor Jesus, nós colocamos casas diante do Senhor. Nós colocamos famílias diante do Senhor. Nós colocamos corações diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Juntos como corpo, Deus, ainda que separados fisicamente, Pai. Nós queremos declarar que somente a Ti nós prestaremos culto. Nós declararemos dentro das nossas casas que essa casa é sua, Senhor Jesus. Cada casa que está conosco, cada família que está nos assistindo, vai declarar com a sua boca que essa casa é sua, Senhor Jesus. Nessa casa, em cada casa, somente o nome do Senhor será exaltado, será glorificado, será louvado. Pai, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. Tu és bem-vindo em nosso meio, Jesus. Entregamos o nosso louvor, entregamos a nossa adoração, entregamos corações rendidos a Ti, Jesus. Toma, Jesus, o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. Toma o Teu lugar nessas casas que escolheram estar conosco, Te louvando, Pai. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Vamos declarar. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Queremos sim, Jesus. Nós queremos Te ouvir.
casa, Jesus. Queremos colocar nossos corações diante de Ti, Jesus, e dizer: toma este lugar, Pai. Toma essas casas para Ti, Senhor Jesus. Existem bocas declarando nessa noite que essa casa é sua, Senhor Jesus. Então entra, Senhor, e faça morada. Entra em cada casa, Senhor, entra em cada coração. Senhor, arrume toda a bagunça desses corações. Senhor, arrume essas casas, Pai. Senhor, tira tudo aquilo que não é seu dessas casas, Pai. Senhor, vai enchendo com todo o seu, Pai, todo o seu Espírito Santo. Vai enchendo com tudo aquilo que é seu, Senhor, com toda certeza. Vai enchendo, Senhor, com toda a esperança, com toda a fé. Vai enchendo, Senhor, com toda a unção de libertação. Vai enchendo, Senhor, essas casas de certeza, Pai. Vai enchendo essas famílias. Vai nos enchendo, Senhor, nos encha neste lugar. Vai nos enchendo, Senhor, nos incendiando também, Senhor. Nós queremos ser incendiados por Ti, Jesus. Porque essa casa é sua, Pai. Essa casa é sua, Senhor. Queremos declarar essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. É sua casa, Senhor Jesus. É sua casa, Senhor Jesus. Podemos sentir a Tua presença, Pai. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor é cura, é libertação. A presença do Senhor é certeza no meio da tribulação. Santo, santo, santo.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando, Senhor, curando as multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, Senhor. Meu Deus, Este é quem tu és, Senhor. Tu és, Senhor, Deus que cura, Deus que sara, que cura feridas. Esse é o meu Deus, o Deus da certeza, Deus, o Deus da convicção. Esse é o nosso Deus. O Senhor já está presente em cada casa, Pai. Vá passando então por cada família, Senhor, e restaurando, Deus, e restaurando, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para restaurar, Senhor. Enxuga, Senhor, as lágrimas, Pai. Restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu Este é quem tu Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Santo, 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 santo. Eu quero ler mais um versículo. Um versículo que o Senhor nos entregou, um versículo de muito poder, como toda a palavra do Senhor é. E eu queria que você declarasse na sua casa esse versículo. Nós que estamos aqui também vamos declarar. E esse versículo está em Salmos 23:4. E ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás conosco. E é esse Deus que está em cada casa, é esse Deus que está morando em cada coração. Tu estás conosco, Jesus. Nós queremos declarar essa certeza, que o Senhor possa nessa noite, Pai, tirar todo medo, Senhor, porque o Senhor está em cada casa, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, todo medo e toda angústia, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que
tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Vamos só as vozes declarar, junto com aqueles que estão em casa. Declare. Oh, não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Santo, 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 santo. Esse é o Deus que nunca nos deixa. Esse é o Deus que nos ama. Nós também declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Amamos o Senhor. Entronizamos o Senhor. Pai, nós queremos Te pedir essa presença gostosa do Senhor que está em cada lar. Permaneça. Permaneça. Onde há luz, não há trevas. Permaneça, Senhor. Nós queremos continuar clamando. Ore, louve, fale com o Senhor em todo tempo na sua casa. Onde há luz, as trevas precisam ir embora. Onde há luz não há medo. Onde há luz não há aflição. Onde há luz, há cura, há libertação. Obrigada, Jesus. Amamos a Tua presença, Pai. Amamos a Tua presença, Jesus. Pedimos a Sua bênção, Pai, sobre cada casa. Também a Sua bênção, Senhor, sobre dízimos, ofertas, Deus. Para essa Tua casa, Pai. Para a Tua casa, Jesus. Colocamos tudo diante do Senhor, Te louvando e Te dando graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, porque o Senhor nunca nos deixou, porque o Senhor está presente sempre. Esse é quem Tu és, independente da nossa condição. O Senhor continua sendo Deus fiel. E eu quero, queridos, com muita alegria no meu coração, continuar algo poderoso que Deus tem ministrado conosco. Para nós começarmos, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. E o texto diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto final. Então virá o fim. O que nós temos falado nesses dias são palavras, profecias, declarações bíblicas sobre o final dos tempos. Mais uma vez eu preciso trazer algumas informações importantes. Você que não participou, não assistiu aquilo que foi ministrado domingo passado, hoje é uma continuação muito importante para você entender
para você contextualizar, você assistir aquilo que foi ministrado semana passada, porque faz toda a diferença, porque nós citamos e falamos de vários textos, nós falamos de um tempo, de uma agenda de Deus, de um ponteiro chamado Israel. Vimos que Deus nos deu um período bíblico, vimos que há uma promessa, uma profecia sobre a vinda de Jesus. O próprio Jesus falou que então seria, depois que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o final. Falamos de algumas profecias, praticamente quase todas elas já cumpridas. Uma nós tivemos o privilégio de ser na nossa geração, ou na geração dos nossos pais, que foi a profecia que Israel voltaria a ser nação, onde Israel voltaria a ter uma terra habitada, a produzir fruto. E nós vimos isso em 1948, com Oswaldo Aranha, um brasileiro, que concretizou a volta à nação Israel, voltar a ser nação. Falamos tudo isso. E eu quero dar continuidade a todas essas profecias, a tudo aquilo que nós vivemos. Afinal de contas, hoje, depois que nós vimos tudo, essa parte introdutória da semana passada, desses 2000 anos que nós caminhamos, onde nós estamos? Que lugar que nós, nesta agenda de Deus, que nós paramos? O que vai acontecer daqui para frente? Qual é o período, o tempo, o que nós estamos vivendo? E queridos, e tem algumas informações fantásticas, e eu quero começar com o livro de Daniel. Daniel, ele tem uma visão incrível. Depois você estuda. Daniel foi um grande homem de Deus, um homem muito conhecido. Ele viveu num período da Babilônia, onde todo o povo de Deus estava sendo exilado, foi cativo na Babilônia. E Daniel foi um homem que resolveu não se contaminar, ele não se entrou no sistema babilônico, mas ele continuou um homem temente a Deus, um servo de Deus. E praticamente capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Daniel ele tem uma revelação do tempo do fim. E é importante você entender e ler Daniel, porque quando você lê Daniel, você entende muita coisa que está em Apocalipse. Quando você lê os profetas, eles te abrem os olhos do entendimento, de uma revelação, de tudo aquilo que João escreve no Apocalipse lá atrás. Então, Daniel aqui, vamos entender isso, é importante, ele está no momento que ele lê o livro de Jeremias. Se você pegar o capítulo 9 de Daniel, tarefa para você, começa ele falando que ele leu a história de Jeremias, aquilo que Jeremias falou, e Jeremias falou que o povo de Israel iria ficar cativo 70 anos. E naquela tristeza, Daniel sente aquilo lá, e ele resolve então fazer um jejum e orar diante de Deus. E o capítulo 9, se você pegar o início, é algo assim fantástico. Para mim é uma grande referência bíblica sobre oração, sobre intercessão, sobre se colocar na brecha, sobre pedir perdão pela sua nação, pelo seu povo, e é isso que Daniel faz. Todo o início do capítulo 9, Daniel se arrependendo, orando pelo seu povo, chorando, se colocando na brecha, clamando realmente a intervenção de Deus, porque afinal o povo escolhido, o povo de Deus, o Israel de Deus, estava cativo, estava no exílio. Então Daniel ele tem uma visão, e ele tem uma visão incrível, e diz que o anjo Gabriel aparece para Daniel e fala assim: Daniel, vou te explicar essa visão. Vamos lá, deixa eu desenhar para você entender. Isso aí que você viu se refere ao tempo do fim. E é isso que nós vamos ler. Eu quero, por favor, Daniel 9, a partir do 23. Depois você lê o contexto.
Mas diz o seguinte: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, isso é Gabriel falando, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então o Gabriel está falando assim: ei, vou te falar, entende a visão. O versículo 24, ele diz 70 semanas. Presta atenção, 70 semanas. Deus mostra um número para Daniel. E o anjo explica isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Para um pouquinho, vamos tentar entender. O anjo está falando assim, ó, o que você viu são 70 semanas. E se você for estudar isso, você vai ver que são 70 semanas de ano, não são 70 semanas de dias. Abre esse mesmo versículo, por favor, diácono, na linguagem de hoje, o 24. Só para você entender isso que eu estou falando. Esse mesmo versículo 24, na linguagem de hoje, diz assim: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. E aí depois continua. Mas o que eu quero dizer para você, que esse tempo que o anjo deu, foi claro, foi 70 semanas vezes 7, ou 70 anos vezes 7, igual nós vimos, que significa o quê? 490 anos. Então Deus deu um número para Daniel, serão 490 anos, para terminar o pecado, para acabar com tudo, extinguir, para vir a justiça. Nós não vivemos isso, não acabou o pecado ainda. Nós sabemos disso. Então, o que aconteceu? Vamos continuar. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, você vê que está em letra maiúscula aí, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos parar de novo, 25. O anjo fala das 70 semanas e agora ele começa a dividir essas 70 semanas. Ele fala o seguinte: então vai ter 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, e depois vão ter 62 semanas. Esse período vai se contar desde a época da ordem dada para a restauração do templo de Jerusalém, até, do templo não, da cidade de Jerusalém, até a vinda do ungido, do príncipe, que nós sabemos que é Jesus. Então ele divide em 7 semanas mais 62 semanas. Versículo 26. Fala que será um tempo de angústia, um tempo difícil. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Queridos, olha que coisa incrível. Nós estamos falando isso 500 anos antes de Jesus. Olha a visão que Daniel deu e olha aquilo que o anjo declarou. Olha aquilo que Daniel escreveu, aquilo que o povo na época de Jesus já tinha na mão, a carta dos profetas. Eles sabiam de uma data, eles tinham um tempo, e por isso que eles esperavam com tanta expectativa o Messias. Então ele diz o seguinte: 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Ponto e vírgula. Acabou essa informação. Começa. E o povo de um príncipe que há de vir. Príncipe está em letra minúscula, que há de vir, ou seja, Daniel está falando que vai ter um príncipe depois disso, que há de surgir, que há de vir, e ele destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. A gente sabe que não foi dilúvio água, porque Deus já tinha feito uma aliança. Em outras versões, ou na tradução fala, como uma enchente será a destruição, e
até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. 27. Ele fará, ele quem? Este príncipe que há de vir, fará uma firme aliança com muitos, por uma semana. Então aqui, o anjo mostra para Daniel, primeiro ele dividiu 7 semanas, 49 anos, depois ele falou 62 semanas, que são mais 400 e não sei quantos anos, 34, se eu não me engano, 434 anos, ok? E faltava uma semana, 7 semanas, mais 62 são 69, só que no começo ele tinha falado 70, e agora ele fala que há de vir um príncipe, que vai fazer aliança com muitos, que vai reinar uma semana, completando as 70, por uma semana, ponto e vírgula, estou lendo 27, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Feche seus olhos. Pai, fala conosco, nos ensine, revele através do Teu Espírito Santo, me submeto a tudo que o Senhor quer, a quem Tu és, que o Senhor traga entendimento, porque isso é somente o Teu Espírito Santo que pode fazer, que o Senhor entre em cada casa, onde essa palavra estiver, Pai, que a revelação poderosa do Teu Espírito esteja em cada coração, em cada mente, em nome de Jesus, amém. Então vamos entender, queridos, mais uma vez, porque isso é muito importante, e é fantástico, eu fico apaixonado, porque nós estamos falando de Daniel, nós estamos falando de 500 anos antes de Jesus, e ele declara algo que há de vir, há de acontecer. Então Deus, nós falamos muito de tempo, na semana passada, e agora de novo nós temos um outro número, que são as 70 semanas de Daniel. E se você pesquisar isso na internet, você vai ter muito material, muita coisa falando. E eu trouxe um gráfico, um LED, que eu quero explicar isso para você. E eu quero pedir para os meninos colocar aqui no telão, porque eu preciso mostrar isso. E eu quero fazer você visualizar tudo isso que nós estamos vendo. Então lembra, primeiro 7 semanas, olha aqui antes dos meninos colocarem lá. 7 semanas, nós temos da época da reconstrução do templo. Lembra de Neemias, quando Neemias estava lá no rei Artaxerxes, ele falou assim, por que você está triste, Neemias? Ele falou, meu povo está... Israel foi destruído, os muros caíram, eu queria ir lá. E o rei dá a sentença, dá a ordem, e fala a data, o dia certinho que o rei dá a ordem. Então, a partir da ordem dada, começa a contar as 70 semanas. Nós vamos ver que 7 semanas, ou seja, 49 anos, é o tempo que faltava, que o povo ainda estava no exílio, até eles irem de novo voltar a Israel. E depois passa-se 62 semanas, completando as 69, e aí aí vem o Messias, o ungido, aquele que estaria por vir. Eu tenho um ponteiro digital, moderno, de laser, que não vai funcionar. Como nós estamos no Mato Grosso, eu fiz um ponteiro raiz, de macho, de homem mesmo, aquele ponteiro de... Então presta atenção, queridos. Que tal, hein? Pensa um ponteiro ajeitado. Queridos, 5 de março, 444, aqui é o decreto de Artaxerxes, Neemias. Aqui é a visão de Daniel. São 7 semanas, mais 62 semanas, que dão as 69 semanas. E se você contar, dá certinho com a vinda de Jesus. O Messias, quando ele morre, o ungido que Daniel já havia falado. Então aqui nós temos a vinda do Messias, cumprindo exatamente as 69 semanas. Jesus vem, Jesus morre. Depois precisava que o templo fosse destruído, e ele é destruído aqui depois de Jesus, 70 depois de Cristo, por Tito, nós vemos isso, sabemos disso, ok? E
esse período até esse período, nós estamos numa era que nós chamamos a era da igreja. Nós estamos num período que ninguém sabia quanto tempo, e nós já estamos há 2000 anos praticamente. Estamos aqui ainda, porque das 70 semanas de Daniel, falta apenas uma semana. E a palavra que ele falou foi que há de vir um príncipe que vai reinar mais uma semana. Esse príncipe, quem que é, queridos? Paulo fala, nós já vamos ver, mas é o anticristo, é o homem da perdição. E diz lá em Daniel que ele vai ficar metade, ou seja, metade dessa semana, que são 3 anos e meio, e depois ele vai cessar todas as coisas e ele vai se revelar, e aí vai ter os outros 3 anos e meio. Aqui, depois eu vou falar sobre isso, sobre a questão do arrebatamento. Nós temos 2 teorias, eu já quero antecipar isso para vocês. Uma grande parte acredita que a igreja será arrebatada aqui, e isso são aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, ou seja, se nós temos aqui a tribulação e a grande tribulação, aqueles que creem que o arrebatamento será aqui, será aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas tem uma teoria que acredita que vai ser pós-tribulação, ou pós-tribulacionista. Nós não vamos falar sobre isso hoje, ok? Mas só para vocês entenderem o contexto e visualizar esse gráfico. Pode voltar aqui para mim, que nós vamos continuar aqui, por favor. Eu quero, queridos, falar sobre Paulo, Novo Testamento. Deixa Daniel, 500 anos, e vamos para Paulo. Depois de João, que escreveu o Apocalipse, João foi um cara que realmente sabe tudo de escatologia. Ele teve a revelação do céu. Ele sabe quem ele é, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que aconteceu. Tirando João, quem mais tem autoridade para falar sobre escatologia é Paulo. Paulo, ele escreve, não lembro onde, acho que é 2 Coríntios 12, se eu não me engano, mas ele diz, eu tenho um amigo que ele foi arrebatado, e ele viu coisas que não dá nem para mensurar, não dá para dizer, é impossível a gente comentar. E Paulo fala, eu não sei se ele foi de espírito, se ele foi simplesmente numa visão de corpo, mas o fato é que ele tinha muita bagagem para poder falar, descrever. Então você vê Paulo e João, os dois que mais descrevem, falam sobre a vinda de Jesus. E eu quero que você abra em 2 Tessalonicenses 2, Paulo escrevendo uma carta sobre a volta de Jesus, o tempo do fim. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, diz assim, irmãos, no que diz respeito, ele é claro, queridos, não tem jeito de você interpretar de forma diferente. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, presta atenção, nós vamos falar isso futuramente, mas ele fala da vinda do nosso Senhor e de uma reunião que nós já temos agendado com Ele. Nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente, não ficar preocupado, não fiquem aflitos, com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia está em letra maiúscula, do Senhor. Que dia que Paulo está falando? Da vinda do nosso Senhor. Ele fala assim, gente, não achem que já chegou isso. Não achem que já chegou. Não fiquem aflitos com isso. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane. Ele alerta de novo a igreja. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Faz uma pausa, vamos entender. Paulo está falando o seguinte: gente, não deixe ninguém enganar vocês. Não adianta, uns falam que já está vindo, que já está acontecendo. Não vai acontecer, não chegou a hora, antes que aconteça duas coisas: apostasia e a revelação do anticristo. Aqui, do homem da iniquidade. Lá em Daniel, o príncipe que há de vir. Eles estão falando a mesma coisa. O filho da perdição. Então nós sabemos que tem duas coisas que tem que acontecer para Jesus voltar. Vamos continuar, versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Faz outro parênteses para mim. Paulo está falando o seguinte: tem alguma coisa que detém o anticristo, que impede, que não deixa que ele venha. Tem alguma coisa que segura. Versículo 7 ele fala assim, ó: o mistério da iniquidade já opera. O que é isso? O espírito do anticristo, a essência do mal, o pecado, já está no meio de nós, já opera em nós. Porém, aguarda-se que seja afastado. Olha lá, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem alguma coisa que Paulo está falando de novo, que o detém o anticristo. Então são duas coisas: o espírito de anticristo, a essência do pecado, já está entre nós. Paulo fala, já opera. Porém, o homem, aquele que há de ser revelado, ele vai ser revelado. Ele só está esperando uma coisa, que é o quê? Aquilo que o detém. Abre um parênteses de novo, nós vamos falar isso domingo que vem. Quero já trazer uma expectativa para o teu coração que será tremendo. Mas o que o detém? A maioria dos teólogos acreditam no Espírito Santo e da noiva, na igreja. Por isso que ali, muitos acreditam que o arrebatamento será aqui. Porque eles acreditam que aquilo que o detém é a igreja. E a hora que a igreja subir, aquilo que o detém não está mais nele. Não está mais segurando. Então ele pode ser revelado. Pastor, mas isso é fato? Não, querido. A Bíblia não fala assim, ó: o que o detém é a igreja e o Espírito Santo. Então é difícil você afirmar com certeza, entendeu? Que é desse fato. Por isso que vocês nunca vão ver eu discutindo essa questão, é pré-tribulacionista, é pós. Queridos, ninguém vai saber. Eu conheço grandes homens de Deus que acreditam que é antes, que vai ser antes. E acredito, tem muitos outros homens de Deus, grandes homens de Deus, que eu conheço também, e que acreditam que vai ser depois. Qual que está certo? Só lá no céu nós vamos saber. O importante, querido, não é você discutir sobre isso. O importante é você estar preparado. E o primeiro que acontecer é você subir junto. É isso que nós queremos. Se vai ser antes ou vai ser depois, nós não sabemos. Mas que tem uma grande maioria que acredita que é antes, acredita. A nossa doutrina, a nossa escola, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós temos como pai espiritual o nosso apóstolo Géser. Ele faz 40 anos que ele estuda escatologia. Eu tenho aprendido muito com ele. Disso tudo que eu tenho falado muito são das ministrações que ele tem dado. E ele acredita muito nessa questão do pré-tribulacionista. É aquilo que nós, como igreja, é a minha escola que eu aprendi. E queridos, e eu torço para eu estar certo. Porque a gente não vai precisar passar pela tribulação. Mas, e se acontecer? Então não tem como a gente saber, ok? Vamos voltar para esse texto. Versículo 8.
Então será de fato revelado, depois que aquilo que o detém sair, será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha que incrível, querido, fala que depois que sair aquilo que o detém, o anticristo aparecerá. Ele vai reinar 7 anos, 3 anos e meio será de paz, de tranquilidade, queridos, o mundo não vai saber que é o anticristo, porque afinal de contas vai ser um líder civil, um bom administrador, ele vai fazer alianças com muitos povos, principalmente com Israel, por isso que Daniel fala lá, só que depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar, e vai querer adoração, e diz nesse texto que ele tem muito poder, que o poder foi dado a ele através de Satanás, olha o versículo 9, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ou seja, nós sabemos que será um homem que vai ter muita autoridade, muito poder. Lá em Daniel já tinha falado sobre isso, né? Sobre essa questão do sopro da boca, que Jesus vai destruir. Então vai ter os 7 anos, por isso que nós acreditamos que, está aqui de novo, vamos voltar. Tem o arrebatamento, se revela o anticristo, o homem iníquo, ele governa 3 anos e meio, depois ele governa 3 anos e meio, que é a grande tribulação, querendo sentar-se no próprio trono de Deus, no Santo dos Santos, que é a reconstrução do templo, que é outra coisa importante. Aqui vai ser a gota d'água, a hora que o anticristo sentar no trono, no Santo dos Santos. Então Jesus retorna com a sua igreja gloriosa, com o sopro da sua boca, destrói o anticristo, e daqui para frente nós temos o milênio, que é o reino de Jesus com os santos, e nós vamos falar mais para frente sobre isso também, só para você conseguir visualizar e enxergar sobre isso. Amém, queridos? Estão me acompanhando? Espero que sim. Eu quero tentar ser o mais didático possível. Porém, vamos lá. A apostasia já chegou? Porque nós vimos que tem 2 coisas, a apostasia e a revelação do iníquo. A apostasia já chegou? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é Paulo falando de novo. Ele diz o seguinte, ora, 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Fala assim, vai ter um final, no final dos tempos, muitos vão se desviar, vão apostatar da fé, obedecendo a espíritos enganadores, a demônios. Queridos, o que é apostasia então? Talvez a melhor definição para mim é abandono da verdade. Eu vou repetir, apostasia para mim é abandono da verdade. Às vezes nós achamos que apostasia é simplesmente aqueles que eram cristãos, crentes e se desviaram. Também. Queridos, a apostasia não está falando do feiticeiro, não está falando do ímpio, daquele que nunca conheceu Deus. Está falando de um povo que conheceu a Deus, que foi temente a Deus, que queimou, que teve um fogo, que tinha lamparina acesa, mas por algum motivo deixou essa lamparina apagar. A apostasia está falando de pessoas que temiam a Deus, que acreditavam que tinham uma convicção, mas que foram abandonando essa verdade. E fala que isso vai acontecer. Por isso eu tenho que alertar você que está me ouvindo que cabe a nós não deixar esse fogo apagar. Cabe a nós não deixarmos sair essa essência da verdade do nosso coração. Agora, aqueles que são desviados, que assumem que são desviados, nossa, eu era cristão, eu estou desviado. Para mim esse ainda tem uma chance muito grande. Apesar da Bíblia falar que é difícil da pessoa se arrepender, mas ele sabe que ele está desviado. O filho pródigo sabe que ele foi embora. Agora o duro é o outro filho.
aquele que fica na casa, que acha que está na casa e é enganado. Espíritos demoníacos, olha o que a Bíblia fala, por obedecerem espíritos enganadores. E aqui eu quero te falar algo. Quantos pastores, padres, vamos pegar o reino cristão, estão sendo enganados ou ensinando algo que não é bíblico? Quantos pastores e padres estão ensinando idolatrias, seja ela qual for? Quantos pastores não têm pegado uma verdade bíblica, onde fala que nós temos que trazer dízimos, ofertas, e manipulam isso para se enriquecerem? Pegam uma verdade e deturpam para vender uma semente, uma vassoura, uma água ungida, dizendo que isso é essencial para que você seja salvo. Queridos, é você pegar 90% da Bíblia que é verdade, e pegar 10% e transformar por espíritos enganadores. A pessoa acha que ela está fazendo certo, ela acha que está sendo correta, porém, isso é apostasia, é abandono da verdade. Essa semana, eu estava comentando sobre uma pessoa que eu não vou falar, um pastor. Ele tem uma igreja em Singapura, e ele está fazendo o maior sucesso, ele tem vários livros, mas para mim é uma grande heresia. Por quê? Porque ele prega a hipergraça. O que é isso? Queridos, ele prega uma revelação diferente da graça. Ele fala o seguinte: a graça é algo que Deus nos deu de presente através de Jesus. A graça perdoa todos os nossos pecados. A graça é suficiente para nos limpar, independente das nossas falhas. Através da graça que nós somos salvos. Queridos, e ele vem, só que, ele fala algo, Jesus já perdoou tudo aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo e aquilo que você vai fazer. Aí que entra o perigo. É verdade, em partes é, desde que eu me arrependa. Só que ele fala, como Jesus e essa graça já perdoou todos os seus pecados, você não tem mais que ficar preocupado com a vida em santidade, porque Jesus já perdoou os teus pecados. Olha aonde que isso foi. Então, se Jesus já perdoou, a gente pode levar uma vida tranquila. Deus sabe, conhece teu coração, e essa graça é maior, esse amor é maior do que o teu pecado, então você vai ser salvo independente disso aí. Aí ele elimina vários outros textos que diz que nós precisamos desenvolver a salvação, que sem a santificação ninguém pode ver a Deus, que nós temos uma corrida, que nós temos que prosseguir para o alvo, e tem um monte de coisa. Então, o que é isso, querido? O que eu quero falar? Para te mostrar que a apostasia já está entre nós, já chegou. Então, se isso era um sinal que precisava para a volta de Jesus, não é mais, porque ela já está dentro do sistema religioso, e não é de hoje, você sabe disso. Quero falar do outro, que é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Quem é o anticristo? Quem será o anticristo? O que a Bíblia fala? Primeira coisa, querido, será um líder mundial. Será um homem que será levantado para governar o mundo. E nós estamos falando de um homem na parte civil, na parte administrativa, ok? Será um homem que terá grande poder e será levantado. Vamos ver aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia, queridos, na verdade ela tem toda aquilo que nós precisamos. Tem gente que fala, é fulano, é ciclano. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos lá. Daniel 11, versículo 36. Como eu disse, Daniel é um profeta que falou muito sobre os finais dos tempos. Do capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele faz um resumo de tudo, e ele dá algumas características daquele príncipe que iria vir, ou seja, do anticristo. E ele diz o seguinte, 11:36, este rei, que está em letra minúscula, que quer dizer o anticristo, que era o príncipe, fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero.
Ou seja, querido, será um cara que vai ter muito poder, vai ter muita fama, e ele vai fazer muita coisa boa, fará coisas incríveis, até que se cumpra a indignação. Que indignação é essa que Daniel está falando? É aquilo que Paulo já falou, que nós lemos. Ele vai sentar-se no trono de Deus, ou seja, no Santo do Santo. Quando reconstruir o templo, ele vai entrar no santo lugar onde era a Arca da Aliança, ele vai sentar lá e vai querer ser adorado por todas as nações, e isso será a gota d'água. E aí diz, porque aquilo que está determinado será feito. O que está determinado que será feito após acontecer isso? Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá. Então, fechou isso aqui? Muito simples. Versículo 37. Olha que característica sobre o anticristo. Fala assim, ó, não terá respeito aos deuses de seus pais. Ou seja, será um cara que mesmo que seus pais sejam religiosos, de alguma igreja, ele não vai servir, não vai crer, não vai ter respeito nenhum. Nem ao desejo de mulheres. Esse anticristo, esse homem, será um homem que não vai ter desejo por mulheres. Será um homossexual, tenho convicção disso. Se é enrustido, se é declarado, ninguém sabe, ok? Mas a Bíblia é clara, fala, não terá o desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Essa é uma característica do anticristo. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Agora nós já vamos para a revelação de João. Queridos, olha que fantástico. Nós temos Daniel, 500 anos antes de Cristo. Queridos, 500 anos é praticamente a idade do Brasil. Você imagina quando o Brasil foi descoberto, alguém escreve uma carta, que estava disponível para todo mundo. Aí nós estamos lendo essa carta, que foi mais ou menos a época de Jesus. E Paulo escreveu. Depois de mais ou menos 90 anos, João escreveu o Apocalipse, falando também dos tempos dos fins. Deixa eu também trazer alguma coisa importante. Toda a Bíblia, ela traz o sentido figurado. Até porque, você imagina se Deus fosse mostrar para João, numa visão, um avião, um metrô, um trem. O cara só acostumado com cavalo, com charrete, como que ele iria ver um celular, um computador? Então toda a Bíblia, ela traz figuras. Jesus falou assim, ó, eu sou a videira. Jesus não é uma planta, mas era um jeito, uma metáfora que fazia o povo entender. Jesus falou, eu sou a porta. Jesus não é uma porta. Parábola do semeador falou, saiu a semear. A semente significava a palavra. Então toda a Bíblia era usada de formas contextuais da época para eles entenderem. E para João não foi diferente. Então João começa, e o capítulo 13 inteiro é falando sobre o anticristo. E ele fala o seguinte, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Vamos parar, que nós vamos caminhar versículo por versículo. A besta aqui, João está se referindo ao anticristo, tá? Se você estudar, você vai entender isso, depois ali no final você vai ver. Saindo do mar, o que significa isso? Querido, o mar é a maior porção da terra. Está falando que estava emergindo do mundo, daquilo que é maior, de toda a nação, surgindo um ser que ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que a maioria dos teólogos acreditam? Essa besta é o anticristo, e 10 chifres significa 10 pontos de autoridade, que ele vai ter 10 governos ou governantes, ou 10 mercados mundiais nas mãos, e desses 10, 7 serão mais expressivos, e 3 menos expressivos. Ou seja, está falando de um homem que vai surgir, ok? E que ele vai estar ligado debaixo dele com 10 pontos. A maioria acredita que são 10 governos espalhados, 10 governantes por todo o mundo, que ajudarão
tá? Que estão ligados a essa ordem mundial de governo. Versículo 2. A besta que virá será semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui mostra justamente isso que eu acabei de falar. Não tem como a gente entrar muito nisso, mas se você estudar Daniel também representava as nações por animal, por urso, por leopardo, falando da Grécia, da Pérsia, ou seja, que eram potências mundiais representadas como animais. E está falando que essa besta ela vai ter partes, que todas essas partes comporão ela, formarão ela. Ou seja, mostrando que realmente será um governo mundial que estará envolvido várias nações. Mas olha que forte. E deu-lhe o dragão o seu poder. Quem que é o dragão aqui? É Satanás. João está falando que, na visão que ele teve, que o próprio Satanás vai dar poder para esse anticristo. E o seu trono e grande autoridade. Ou seja, será um homem, queridos, de muita autoridade. Uma autoridade do próprio Satanás que será dado a ele. Versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Não fala qual das cabeças. Se vai ser o próprio anticristo ou se vai ser um dos governantes. Mas alguma coisa vai acontecer com uma dessas cabeças. Ou vai ser física, a gente não sabe, ou vai quebrar de uma forma sobrenatural, a gente não sabe. Mas o que mais vai assustar vai ser que aquilo que seria impossível ou ser curado ou ser restaurado pelo poder que Satanás deu, vai ser recuperado. Uma dessas cabeças vai ser ferida e vai ser recuperado, restaurado de uma forma sobrenatural, que todo mundo vai olhar e vai ficar maravilhado, e vai potencializar, vai aumentar os seus seguidores, seguindo a besta. Versículo 4, e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, queridos, todos aqueles, nós sabemos disso. Toda adoração que não é para Deus, é para Satanás. Se você adora alguma coisa que não é Deus, sinto muito. Ah, mas eu não adoro o dragão. Querido, se você não adora a Deus, de alguma forma você está adorando o dragão, a Satanás. E está dizendo aqui que por causa disso, por esse poder, todo mundo vai adorar a besta e consequentemente adorarão a Satanás, que é o maior propósito pelo qual ele caiu desde a fundação do mundo. Satanás ele veio porque ele queria ser do tamanho de Deus, ele queria adoração, ele queria ocupar o lugar de Deus. E agora ele dá autoridade para esse homem que é dele, o anticristo, e todos vão adorar a ele e ao dragão, ao seu poder. Versículo 4. 5, né? 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir. Presta atenção nisso. Olha que fantástico. Para agir 42 meses. Daniel escreve 500 anos. Depois vem Paulo, agora vem João. E João fala assim, Satanás deu autoridade para ele manipular a terra, para ele oprimir a terra, para ele fazer grandes sinais durante 42 meses. Que significa exatamente 3 anos e meio. Ou seja, a última parte vai ser a grande tribulação, é o período que já está determinado por Deus, pela Bíblia, que será a autoridade do anticristo. Então aqui comprova aquilo que Daniel tinha falado 500 anos lá atrás. Será 42 meses, ou 3 anos e meio. É a mesma coisa, ok? Versículo 6.
abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Uau! Vamos lá. Vamos entender isso aqui. A gente sabe que a grande tribulação vai ser só contra blasfêmia contra Deus. Ele vai mostrar grandes sinais, grandes poder, e com isso vai fazer o povo blasfemar contra Deus, porque ele vai querer adoração para ele, e ele tem essa autoridade durante esses 3 anos e meio. E aqui fala para difamar o nome e difamar o tabernáculo, que é o Santo Santos, que é o templo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem que são esses santos? Como assim? Aqui de novo são as correntes, as teorias, tá? Aquilo que nós cremos. Vão ter muitas pessoas que durante o arrebatamento não vão ser arrebatadas. Pessoas que conhecem a verdade, mas que desviaram, que abandonaram, e vão enfrentar esse tempo da grande tribulação. E será um momento terrível. E esses vão ter uma oportunidade, porque eles já conhecem, de não adorarem a besta. Só que eles vão estar sob o domínio, sobre o jugo do anticristo. Tanto é que fala que deu autoridade para que eles pelejassem contra os santos e vencessem. Ou seja, essas pessoas possivelmente serão mortos, serão mártires. Assim, você quer adorar ou morre? Qual que você vai escolher? Se o cara falar assim, não, eu quero morrer, eu prefiro morrer, mas ir para o céu. Então, ele vai ser morto. Ou não, eu vou adorar, tudo bem, eu não quero morrer, vai adorar a besta e vai passar o resto da eternidade no inferno, junto com Satanás. Então, nós cremos que são esses, ok? A outra linha, o que fala? Que a própria igreja, que aqueles, se nós passarmos, tivermos que passar mesmo pela tribulação, que ele vai ter autoridade também sobre a igreja, e que nós vamos estar firmes, igual foi os mártires, os apóstolos que morreram de formas terríveis, né? Mas que foram fiéis até o fim. Assim também será a igreja, e aqueles que perseverarem serão salvos. Por isso que eu falo, querido, eu prefiro acreditar que a minha teoria está certa, da gente subir primeiro e não precisar passar por isso. Mas a gente não sabe, e você não vai me ver, igual eu já falei, eu discutindo sobre isso, porque são 2 linhas muito fortes, ok? Versículo 8. Um pouquinho antes, no final do 7, fala assim, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, vai ser realmente um governo mundial. Não vai ser só sobre o povo de Israel, não vai ser sobre uma pessoa, não. Vai ser um governo mundial, sobre toda língua, nação, povo. Então não vai ser pouco não. Versículo 8. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. De novo, é um outro lugar que nós embasamos e que acreditamos muito. Porque se vai adorar todos que habitam na terra, mas que não foram escritos, significa que os escritos já não vão estar mais aqui, que foram para mim arrebatados, ok? Significa que essas pessoas não estarão, e então já, se Deus quiser, não estaremos aqui. Versículo 11, querido, vamos lá. Se não bastasse uma besta, surge outra besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que é essa outra besta, que tem 2 chifres? Será um outro homem, que surgirá, e que ele terá 2 pontos de autoridades.
Aqui os teólogos não sabem se também são 2 governantes, ou se são 2 religiões, ou se são 2 instituições, mas será 2 pontos que fortalecerão muito este outro homem. E quem que é esse outro homem? O falso profeta. Ele está debaixo do anticristo. Aqui fala sobre cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro a gente sabe que representa Jesus, dragão, Satanás. Ou seja, então é um homem que tem a ver com a parte religiosa. O anticristo é um homem que tem a ver com a parte civil. É como se fosse um governador mundial. Queridos, e tudo tem levado para isso. Olha a pandemia que nós estamos vivendo, o mundo parou, já se fala em um governo para dar diretrizes para todas as nações, a mesma medicação, a mesma providência a ser tomada diante da pandemia. Isso, estou falando de hoje, isso é algo de agora, já se fala nisso, entendeu? E depois vai surgir este homem religioso que terá 2 pontos, não dá para a gente falar, mas muitos falam que é Roma, outros falam que o outro ponto é a religião ecumênica, que é muito terrível. Nós vamos ter uma religião só, unir tudo. Queridos, uma coisa eu já fiz muito isso. Vou numa formatura, num casamento, tem um padre, tem um pastor, cada um fala uma coisa, vou fazer um culto ecumênico, isso é um respeito, mas uma religião ecumênica significa que, todo mundo vai lá e nós vamos adorar o Deus do Murilo, Jesus Cristo, o único Senhor. Aí a hora que todo mundo adorar o Deus do Murilo, nós vamos adorar agora o Deus do outro, que é uma vaca, então todo mundo vai adorar agora o Deus dele. E Deus, a gente sabe que não aceita e não divide adoração com ninguém. Então está-se também falando de uma única religião, de uma única moeda, de um único governo, enfim, é tudo terminando, partindo, caminhando para os finais dos tempos. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, aqui fala também que é muito claro, que ele tem a autoridade da primeira besta, e que o papel dele é ajudar, é levar todos os seus seguidores, com os seus 2 pontos de autoridade, a adorarem a primeira besta. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra. Você imagina, querida, a autoridade que Satanás vai dar para esses caras. Imagina como que o povo vai ficar maravilhado com eles, diante dos homens. Ele seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, será um homem que vai executar muitos sinais diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, e aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Ou seja, depois disso, também vai ser feita uma imagem para que o povo possa adorar essa besta. A gente não sabe se vai ser uma imagem física, eu acredito que não, tipo uma estátua. Hoje nós temos uma tecnologia virtual, hoje nós temos hologramas, hoje nós temos muitas outras formas de produzir ou reproduzir alguém, a imagem de alguém, e essa pessoa ser adorada. Nós vamos ver versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, ele está falando que além de ele fazer uma imagem, essa imagem vai falar, vai dar vida. Agora, como que João ia enxergar isso, queridos? Como que ele poderia escrever isso? Nós sabemos que quem tem o poder de dar vida é somente Deus. Mas, com tudo aquilo que nós estamos vivendo de tecnologia, eu não acho difícil esse governante ter um holograma que vai estar em vários lugares, às vezes falando no idioma daquela nação, e fazendo com que todos o adorem. E quem não adorar, como nós estamos na grande tribulação, será morto, será perseguido, será massacrado, e vai ser um momento de, o próprio nome diz, grande tribulação, né? E nisso vai surgir a famosa marca.
versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa, a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. E eu quero finalizar aqui. João já estava falando que na grande tribulação, que nesses 3 anos e meio, ou nessas 42 semanas, que aqueles que vão adorar realmente, que vai ter uma marca. E essa marca ninguém sabe. Essa marca, quando surgiu o código de barra, todo mundo tinha falado assim, pronto, vai ser o número da besta, 666, tinha aqueles riscão, um maior, um no meio e outro do lado, falando, é esse. Aí depois começou o microchip, né? Aquele chipzinho, tamanho do arroz que colocava aqui. Queridos, não é a marca da besta. A marca da besta vai ser colocada na grande tribulação. No momento que foi revelado o anticristo, no momento que já estão adorando, que já têm a imagem. Nós sabemos que é um tempo curto, são 7 anos. Falta 1 semana para 70 se cumprir. Mas aqueles que não adorarem, vão ter que colocar essa marca. Aqueles que não adorarem, não. Todos aqueles que para adorarem, vão ter que colocar a marca. Quem não colocar a marca, não vai poder comprar, vender. Queridos, é fantástico. Você imagina um chip hoje, tendo teu CPF, teu endereço, tua carteira de vacinação, tua conta bancária, todos os teus dados, onde você está, hoje com essa tecnologia de GPS, o fato de falar, não vai poder vender ou comprar, hoje está muito fácil isso. Hoje isso antigamente, há 20 anos atrás, você fala, nossa, isso é impossível. Mas hoje, para boicotar tua conta, os teus dados, hoje você está conectado, ligado no mundo inteiro, sabe quem você é, onde você está, que foto que você tirou, por onde você passou. Se você entrar no teu celular, no Google lá, você vai ver todos os lugares que você passou, tem tudo marcado. Então isso para nós é muito fácil, mas nós cremos que vão ter aqueles que não vão querer colocar essa marca. E aí quando Jesus voltar, descer na terra, com o sopro da sua boca ele vai destruir o anticristo, aí ele vai ter o reino. Nós acreditamos que esses que não fizeram a marca, que por algum modo conseguiram se esconder, nós não sabemos como, até porque o tempo ainda é curto, então nós acreditamos que vão ter aqueles que vão morrer, que vão ser perseguidos, que não vão querer adorar, e que vão sim ter a condição de ser salvos. Eu quero finalizar por aqui, quero só fazer um resumo para te mostrar onde nós paramos, e para te dar um gostinho daquilo que nós vamos ter domingo que vem. Põe aqui de novo para mim, por favor, meu super mega ponteiro. Nós vimos 70 semanas, foi determinado aqui, 69 já foram, 7 mais 62. Veio Jesus, o Messias, o Salvador, e aqui nós estamos num tempo da era da igreja, com o Espírito Santo, promovendo a noiva. É quando a noiva está sendo preparada, a noiva está sendo adornada, a noiva está sendo enfeitada. Na parábola das 10 virgens fala que ela estava sendo preparada, que ela dormiu até que o noivo vem. Nós acreditamos, nós vamos falar sobre isso. O arrebatamento é certo, nós não sabemos se será aqui ou aqui, mas vamos partir por aqui. Aqui você tem o arrebatamento. A noiva de Cristo sobe. Quem que é a noiva de Cristo? Aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que são salvos, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, aqueles que estão desenvolvendo a sua salvação, aqueles que estão sendo nova criatura. Queridos, aqueles que estão com a sua lamparina cheia, porque tem virgens, tem a noiva que está com a sua lamparina vazia e que fala que não vai. Então, aqui vai ter um grupo que vai, e eu quero profetizar que você está nesse grupo em nome de Jesus, e você vai subir. Presta atenção, aqui nós vamos ver o tribunal de Cristo, a bodas do Cordeiro, o milênio. O que é isso? Nós vamos ver a semana que vem.
arrebatamento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Qual a diferença do tribunal de Cristo para o tribunal do trono branco de Deus? O que é o milênio? Como que isso vai acontecer? Domingo que vem, 19 horas, nós vamos estar continuando e eu quero encerrar domingo que vem. Queridos, isso é assunto para debater 2 meses. A minha intenção não é produzir medo, não é produzir temor, nem posso me aprofundar muito, mas é trazer de uma forma superficial e didática aquilo que se trata do final dos tempos. Eu quero que isso gere temor no seu coração para você entender que nós estamos sim no final dos tempos, que a apostasia já chegou e que o anticristo está na porta. O anticristo está por surgir a qualquer momento. E se tivermos uma teoria que o arrebatamento é antes, pode acontecer a qualquer momento. Ah, mas o templo não está pronto. O templo ele precisa sentar, verdade, querido, mas todos os utensílios do templo já estão. Se você for pesquisar sobre Israel, sobre os judeus, você vai ver que candelabro, mesa, tudo já está preparado de ouro puro. Por quê? Porque os judeus sabem que está para acontecer. Porque eles sabem que pelos sinais a gente saberia que estaria próximo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas está próximo. Então eu quero trazer um temor no seu coração, porque é tempo de salvação, é tempo de dar valor àquilo que é eterno, é tempo de você valorizar as coisas de Deus, de você abandonar o pecado, de você não viver uma vida promíscua, uma vida sem santidade. Querido, o pecado não vale a pena, a porta é larga, mas nós sabemos que é estreita e que aqueles que perseverarem, esses serão salvos. Então eu quero trazer esse temor no teu coração, para que você vigie, para que você ore, porque terão as virgens, as noivas, que subirão, a hora que o noivo chegar, elas vão estar queimando, com as suas lamparinas cheias, mas tem também as que vão estar com fogo apagado. Dá tempo, queridos, isso não depende de Deus, não depende de Jesus, o que depende Ele já fez, Ele te ama e Ele está de braços abertos. Está tempo de você fazer igual o filho pródigo, caindo em si. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida, lá tem presença. Queridos, volte para o primeiro amor, para a essência, mesmo sem sentir, mesmo sem querer, mesmo sem entender, mas é tempo de você estar rendido aos pés do Senhor. Amém? Quero orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua Bíblia é incrível, tua palavra é fantástica, é verdadeira, ela, Pai, atesta tudo aquilo que nós precisamos, ela é vida para os nossos corações. Eu oro por cada um, por cada casa, por cada família, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que essa palavra, Pai, possa produzir algo sobrenatural nas casas, nos corações, e que nós possamos ter o coração rendidos totalmente ao Senhor. Eu abençoo cada vida, cada casa, cada família, nos dê uma semana mais do que abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, ótima semana, em nome de Jesus.